Hello everyone, welcome to one more class. Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Bruno Delgado e vamos ao objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento da aula 2, uso de linguagens em meio digital, o internetês. Detalhamento, significado e função das novas formas de escrita na constituição das mensagens, emojis, abreviações, internetês e etc. Então vamos à nossa aula de hoje. Então, o tema da nossa aula de hoje trata-se aí do internetês, que é uma forma que a gente utiliza para se referir a todo aquele tipo de comunicação bem característico das redes sociais. Por que a gente tem esse internetês, né, como se fosse um idioma paralelo? Porque ele traz vários elementos, é uma mistura aí da língua inglesa, da língua portuguesa, e baseado nas abreviações e nos acrônimos, tá? Então, todas aquelas formas abreviadas, que são bem características das redes sociais, cuja finalidade a gente já sabe, né, que é uma comunicação rápida, efetiva, né? Tudo isso está sendo desenvolvido conforme o nosso idioma está evoluindo. Na língua inglesa não é diferente. Na língua portuguesa nós temos todos os tipos de abreviações, e na língua inglesa isso também está acontecendo nesse momento. Então nós temos vários emojis, várias formas aí de se comunicar, né, de uma forma rápida e efetiva. Quando nós não utilizamos emojis, nós temos então aquelas formas abreviadas. E a gente precisa estar atento a isso, né? Nós temos que aprender um idioma, né? A língua inglesa é extremamente importante, necessária, mas ela também é uma língua que está em constante evolução. E com as redes sociais, essas mudanças ocorrem de uma forma muito rápida e bastante acentuada. E nós precisamos também nos preocupar com isso para compreender. Nós não precisamos utilizar essas formas de comunicação no nosso dia a dia. Nós podemos escrever corretamente, de forma não abreviada, de forma por extenso, mas nós precisamos conhecer quando alguém se comunica com a gente utilizando essas formas abreviadas. Vamos ver cada uma dessas abreviações e os acrônimos também em língua inglesa. Vamos lá? Então, nós temos abreviação e acrônimos, né? Abbreviation e acronyms. São duas formas, né, que nós temos aí, né? Que basicamente trata da redução das palavras. Então, nós temos ali, a abreviação já é abreviação mesmo, nós já sabemos, tem na língua portuguesa, inclusive. E nós temos os acrônimos. Acrônimos é quando eu pego partes, principalmente a primeira letra de várias palavras, e formo uma palavra única. Às vezes nós temos um enunciado todo relacionado a um produto, a alguma coisa, e nós pegamos a primeira letra de cada um deles para abreviar essa palavra, e assim a gente forma um acrônimo. Isso acontece em todas as línguas, na língua inglesa não é diferente. Vamos iniciar falando das abreviações, tá? E os acrônimos, que são essas duas palavrinhas, tá? Qual é a diferença de uma, né, da abreviação e do acrônimo? Eu já adiantei isso. A abreviação trata de todas aquelas palavras que eu abrevio. Para que eu faço isso? Para encurtar, né, para deixar a minha comunicação mais rápida e mais efetiva. Já o acrônimo eu utilizo também com essa perspectiva, só que eu pego partes de todas as palavras que compõem isso que eu estou abreviando e formo uma outra palavra. E muitas vezes essas palavras, né, esses acrônimos, acabam sendo a palavra mais utilizada. As pessoas pouco lembram de que esse acrônimo é o início, né? Nós pegamos cada uma das letras que compõem essas palavras, né, a primeira letra, para formar essa palavra. Nós vamos ver alguns exemplos disso ao longo da nossa aula. Vamos falar da abreviação? Então, a abreviação, né, nós temos... o que é uma abreviação de fato na prática? Nossa definição é essa aqui, olha só. A abreviação, então, é uma palavra, né, abreviada, tornada menor, a palavra shortened, quer dizer abreviada, tornada menor, de uma palavra ou frase. Então, eu posso tanto abreviar uma palavra ou então uma frase. Nada de novo por aqui. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, eu tenho library, né, eu tenho L-I-B, né, L-I-B, para abreviação de library. É uma palavra, eu utilizo então parte dela para abreviar. Uma informação importante antes da gente continuar. Nós já sabemos que as abreviações existem, que nós utilizamos bastante, mas nós não podemos criar uma abreviação ao bel prazer. Tá? Não basta eu querer abreviar e abreviar uma palavra. Para que ela se concretize como uma abreviação,
é necessário que outros usuários façam uso dessa abreviação. Caso isso não ocorra, você está abreviando uma palavra que somente você consegue compreender, não se estabelece uma comunicação e, portanto, ela não é efetiva. Então, a abreviação ela acontece, mas é um processo dinâmico que vai acontecendo com o passar do tempo. Não basta você querer abreviar, ou eu querer abreviar uma palavra, e isso se torna uma abreviação. Para se tornar uma abreviação, ela precisa ser espalhada aí e ser utilizado por várias pessoas, tá bom? Então, tenho ali a abreviação de library, aí eu tenho a abreviação ABBR, ABB or BBR, para abbreviation. Então, a palavra abreviação também consigo abreviar. Approx, né, que for approximate. Então, essa forma abreviada aqui, tá certo? Então, repare que em todos esses exemplos, eu peguei uma palavra ou uma frase, como é o caso aqui, for approximate, e transformei isso numa abreviação única, tá certo? Isso é abreviação. Isso difere bem substancialmente do que nós vamos ver depois, que são os acrônimos, tá? Acrônimo não se trata de uma abreviação só, tá? Ele precisa de um outro processo, que no final das contas é também uma abreviação, só que por um processo diferente, tá certo? Continuando falando aí sobre as abreviações, vamos lá? Então, a abreviação, nós já sabemos então, né? Olha só a quantidade de palavras que nós temos de abreviações. Então, todas essas palavras que nós temos, né, na língua inglesa, todas elas são passíveis de serem abreviadas. Nós temos aqui uma lista delas. Olha só, gente, nessa primeira aqui, ó. Todas as vezes que você vê uma palavra que tem o número 2 perdido por ali, é possível que se trate de uma abreviação, tá certo? Por que eu tenho aqui, gente, o número 2 aqui, ele pode ser utilizado em duas situações, como a preposição, né, aqui, preposição para, ou então to também, né, com dois Os, né, double O, eu utilizo então para também, né, na tradução ali no sentido, vai acrescentar a ideia de também. Então, o número 2, por que eu tenho, gente, o número 2? Porque tanto o número 2 quanto to preposição, né, quanto to no sentido de também, todas essas palavras ela têm o mesmo som, to, tá certo? Então, utiliza-se do som para abreviar essas palavras, tá certo? Um outro exemplo que nós temos aqui embaixo, olha só, a palavrinha eye. Eye, olho, né, olho, mas também é o som que eu pronuncio ao utilizar a letra I, em inglês, I. I, I. Tá vendo o som que é o mesmo, embora a grafia diferencie uma da outra? Então, muitas vezes eu quero abreviar a palavrinha olhos, eu utilizo apenas a letra I, que em língua inglesa também é I, o som das duas palavras, tanto a letra I quanto olhos, né? Nesse caso aqui, olho, né? Eyes seria aí com a necessidade de um S, que também é um indicativo de plural. Continuando então nessa mesma dinâmica, eu tenho for, né? A palavra for é o número 4, né? F-O-U-R, for, e também eu utilizo para a preposição para, que é for, tá certo? Então, olha só, eu tenho o número e a palavra. Então, muitas vezes eu posso intercambiar, né? Utilizar o 4, colocando ele na posição ali dessa preposição. Aí, continuando na sequência, eu tenho o R, tá? R, are, e também a palavra, né? O verbo to be conjugado aí com plural, are, tá certo? Então, eu posso utilizar muitas vezes somente o R para substituir ali, então, o are, que é uma das formas aí do verbo to be, né? Conjugado ali com plural. Tá vendo que eu posso mesclar, então, letras e números para abreviar, para tornar minha palavra menor? E reitero, não é uma criação nossa, eu não posso abreviar o meu bel prazer, tem que ser um processo de criação, as pessoas têm que utilizarem também, senão ela não é válida, somente você conhece a abreviação que você fez. Bom, nós continuando então, já vimos que os números e letras podem ser intercambiáveis, agora a gente vai falar também B. Olha só, em inglês o som é B, A, B, C, D, olha só o alfabeto. Só que eu tenho também o verbo to be, não tem? Verbo conhecido aqui. Então, posso substituir o verbo to be, né, que significa ser ou estar, pela letra B, que em inglês o som também é be. Olhando então, né, já vimos be, agora you, mesma situação. O em língua inglesa, you. Só que também é o som do pronome aqui, né, do pronome pessoal, que significa você ou vocês. Então, posso abreviar a palavra you somente utilizando o, tá certo? Aí é o contexto.
Perceberam como é importante conhecer essas abreviações para que a gente não cometa erros na interpretação? A gente não precisa necessariamente saber para se comunicar, para mandar uma mensagem, mas é extremamente importante que nós conheçamos para quando alguém mandar a gente compreender, tá certo? Bom, já vimos aqui o be, eu vou mostrar para vocês agora se. Olha só, a pronúncia da letra C, se. E é a mesma pronúncia, então, do verbo ver, que é se, tá certo? Então, por vezes, eu posso utilizar a letra C, né, no sentido de verbo ver, nesse caso aqui, o se, tá bom? Porque a pronúncia é esse indicativo, é esse parâmetro. Eu tenho a letra C e também é a forma que eu utilizo, né, o som que eu utilizo para me referir ao verbo ver, ok? E por último, então, né, seguindo essa mesma lógica, eu tenho why, tá? Why é Y em língua inglesa, why, mas também é o som que eu utilizo para o pronome interrogativo why, que significa por quê. É um pronome que eu utilizo, cujo significado é por quê. Vocês perceberam, então, gente, que eu posso abreviar, há abreviações entre letras e números, tá? Às vezes um número ele está abreviando uma palavra, ou então uma letra pode abreviar também uma palavra. Então, ali dentro do contexto, a gente precisa prestar atenção naquilo que está sendo comunicado, naquela mensagem que está sendo passada, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora uma lista de abreviações, eu tentei trazer aqui aquelas mais comuns, aquelas que são mais utilizadas e que fazem uso dessa estratégia que nós acabamos de ver, utilizando letras para substituir palavras ou números também para substituir palavras. Olha só. Então, abreviações, nós temos aqui tomorrow, olha só, tomorrow, lembra que o 2 significa to, né, a pronúncia dele, e também a preposição. Tomorrow é a abreviação de tomorrow, que é amanhã. Tonight, olha só o to sendo utilizado, o 2. Tonight, abreviação de tonight, hoje à noite. BFF, aqui eu utilizei, né, gente, aqui é uma espécie de acrônimo, tá? Na verdade, ele é um acrônimo, tá? Mas também não deixa de ser uma abreviação. É a abreviação de Best Friend Forever. Eu até deixei em letra maiúscula aqui, ó, porque é a primeira letra de cada uma dessas palavras, formando, então, um acrônimo. Às vezes há uma troca ali, né? O acrônimo e a abreviação em si, elas são palavras sinônimas, tá? Porque no final das contas, a ideia é sempre abreviar, né? Então, nesse caso, BFF, Best Friend Forever, é uma utilização bastante comum. Próximo exemplo, F2F, Face to Face, que a tradução é cara a cara, tá? F é a abreviação de face, to, né? A preposição aqui, face, face to face, cara a cara. A outra abreviação é great. Eu tenho GR8, great. A tradução excellent, tá? A tradução, então, da palavrinha great. Por quê, gente? 8 em inglês é 8, então é o mesmo som, tá certo? Olha essa abreviação aqui. Aí eu tenho duas formas aqui para I love you. I-L-U, né? I-L-U, que seria a abreviação I love you. Ou então I-L-Y, que é também I love you, ok? A palavrinha you aqui pode ser substituída por you, ok? Só a letra U. Ou então Y, né? Eu posso utilizar também na minha abreviação. Ambas significam eu te amo, tá certo? E later, mais tarde, olha só, L-H-R. Later, mais tarde, ok? Essa é a abreviação. Continuando, as abreviações, então. AVE, nós já vimos later, né? Já vimos essa abreviação aqui. AVE, para avenue, tá? Avenue, essa aqui é bastante utilizada, inclusive, tá, gente? É uma abreviação bem formal, assim, a gente utiliza bastante. É AVE para avenue, ok? DR, né, para doctor. Então, tenho aqui a abreviação também, doutor. Street, também uma abreviação, tá? Aqui falta também um ponto aqui. Street, rua, tá? Eu tenho essa abreviação aqui, inclusive uma abreviação bastante comum. Nos maps, por exemplo, nos mapas, eu consigo identificar a rua abreviada dessa forma aqui, tá? Então, é uma abreviação que, inclusive, está em alguns locais mais formais, tá? LTD para limited, limitado, tá? Ou limitada.
Corp, abreviação de corporation, tá? Corporation, corp. E aqui, gente, XO, né? A definição aqui, a quantidade de isso aqui pode ser 2 ou 3 ou 4, enfim. E significa, né, a abreviação de abraços e beijos, tá? Essa aqui, gente, aqui ela não segue aquele padrão de pegar a primeira letra da palavra ou então abreviar necessariamente a palavra. Aqui é uma outra criação, mas que faz parte dessa abreviação, né? Beijos e abraços, então eu posso utilizar essa forma aqui, tá? Só uma, só duas, aí depende da quantidade de beijos e abraços que você está mandando, tá bom? E por último, wait. A palavrinha wait é o verbo esperar, ou então espere, aí depende aí do contexto. E eu tenho a abreviação W8, que é wait, ok? Forma abreviada, certo? Vou mostrar para vocês agora os acrônimos. Já falamos que as abreviações são aquelas situações onde eu utilizo a abreviação de uma palavra, eu pego parte dessa palavra, pode ser o início, tá? Para abreviar. Então, os acrônimos seguem um outro processo, que no final das contas também é uma abreviação. Só que é uma criação onde eu pego a primeira letra, né, via de regra, eu pego a primeira letra de cada uma dessas palavras para formar uma outra palavra. E muitas vezes essa palavra criada é mais conhecida do que a própria palavra original. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona e, claro, isso acontece mais aquelas palavras que são compostas, né? Aquelas palavras, aqueles nomes compostos, tá? Onde tem mais de um. Vamos ver então a definição depois dos exemplos. Acronyms são os acrônimos, então um acrônimo é uma palavra pronunciada, né? Formada principalmente, ou na mais das vezes, né? Mostly, da letra inicial de uma descrição, nome ou título, tá? Então, essa é a definição de acronyms. An acronym is a pronunciable word formed mostly from the initial letters of a descriptive name or title. Examples. Então, nós temos aqui dois exemplos. Radar, que é o radar, nós temos inclusive na língua portuguesa, né? Só que daí foi aportuguesado isso aqui. O que é o radar, gente? A gente lembra, todo mundo conhece o radar, né? Sabe qual é a sua função, mas ele é um acrônimo, olha só, Radio Detecting and Ranging. Essas palavrinhas, então, Radio Detecting and Ranging, eu tenho radar, a mais conhecida, tá certo? Ninguém lembra ou não sabe mesmo que radar é a abreviação de Radio Detecting and Ranging, tá? Então, RAID, Detecting and, né, o A aqui, Ranging. Tá certo? Então, essas iniciais aqui, Ray, o D, né? O D, A e o R aqui, tá? Para finalizar. Radar, então, Radio Detecting and Ranging. Outra abreviação é SAP. Eu tenho a abreviação dessa expressão aqui, ó, que não é necessariamente o nome de um substantivo, de alguma coisa, mas é uma abreviação formada através do processo de acrônimo, né, de criação de acrônimo, que é as soon as possible, que é o mais rápido possível, né, a tradução dessa palavrinha aqui. O mais rápido possível, as soon as possible, eu tenho a sua forma de acrônimo, é SAP, ok? Então, se na comunicação de vocês aparecer a palavrinha SAP, vocês já sabem que é a abreviação de as soon as possible, o mais rápido possível. Perceberam como é importante a gente conhecer essas palavras abreviadas? Né? Uma preocupação a mais aí que nós temos no processo de aprendizagem da língua inglesa. Não basta a gente conhecer a língua, as suas formas, digamos, formais, né? O seu método formal, suas estruturas gramaticais e tudo mais. Agora nós temos um desafio também, que é acompanhar essas mudanças que estão ocorrendo de uma forma muito rápida e bastante acentuada, né? Porque essas abreviações, elas estão muito utilizadas, são muito utilizadas aí no nosso dia a dia, naquele formato de comunicação baseado aí nas redes sociais, tá bom? Então é importante nós conhecermos essas abreviações aí para estabelecer uma comunicação de qualidade. Vamos ver mais acrônimos. Então, o acrônimo, nós temos mais uma aqui que nós vamos explorar. Too fast for you, eu tenho too F for you, olha só aquela abreviação de tudo que nós vimos, tá? É a abreviação too fast for you, rápido demais para você, tá? Isso aqui é um acrônimo porque eu peguei o T,
o F, aqui eu já misturei, né, uma abreviação padrão com o acrônimo, né, for aqui, então, eu utilizei o número 4 no meu acrônimo, e you, eu substituí essa palavra aqui pela letra U, que também é uma forma abreviada. Então, too fast for you, eu tenho essa forma abreviada. Aí eu tenho a abreviação de copy and paste, CMP, tá? E a abreviação de copy and paste, copia e cola. Aí eu tenho have fun, que é divirta-se, aproveite, divirta-se. Eu tenho AF, que é have fun, divirta-se. Então, essa palavrinha, essas duas letras, que separadas não dizem nada, a gente precisa lembrar que elas significam have fun, aí no contexto de redes sociais, principalmente. Aí eu tenho essa aqui, que é um clássico, LOL, né? LOL, que é a abreviação de Laughing Out Loud, que é rindo muito, gargalhando, tá? A tradução seria gargalhando. Eu tenho L, out, loud. Primeira letra de cada uma das palavras que compõe essa expressão, portanto, LOL, laughing out loud. Laughing out loud. Laughing é rindo, out loud quer dizer rindo para fora, né? Rindo alto, então, gargalhando seria a tradução de LOL. N and A, daí a barra aqui também, né? A abreviação de not available, que é mais ou menos nesse sentido aqui. Então, not available, não disponível, né? Available é um falso cognato, uma palavra que se parece, mas não é. Significa disponível, então, não disponível. Ou então, not applicable, não aplicável, tá certo? NA, tem o barra ali, só para a gente lembrar, né? Outra abreviação, OMG, é a abreviação de Oh my God, oh meu Deus, né? OMG, oh my God, é a abreviação aqui. Na fala não faz diferença nenhuma falar OMG ou oh my God, mas na grafia sim, né? Haja vista que a ideia é sempre se comunicar o mais rápido possível. Por último, a abreviação de thanks, que é obrigado. Tem duas formas. THX e TNX. As duas formas para thanks. Significa obrigado. Tá certo? Agora, gente, eu tenho mais alguns... Nós já vimos os acrônimos, nós já vimos as abreviações. Vamos nos debruçar aí sobre os emojis. Qual é o significado de cada um daqueles emojis que a gente utiliza bastante também na comunicação. Vamos dar uma olhadinha? Então, meaning, significado aí dos emojis. Para quem não está familiarizado ou não lembra, isso aqui são os emojis, tá? São aquelas carinhas ali, tá? Então, esse olhando para cima aqui, ó, rolling eyes face. Rolling eyes face, eu utilizo quando eu estou zangado, chateado, ou então estou sendo sarcástico. Aí eu tenho snorting smoke, que é a expressão, né, de muita raiva aqui, snorting smoke face, quer dizer, eu estou expressão ali de muita raiva, tá? Aí essa aqui, astonished face quer dizer, tô parecendo assim, atônito, né? Ele até parece, né? A gente consegue relacionar ali tanto o emoji quanto a sua definição. Rugs, que é oferecendo um abraço, tá? Aí eu tenho aqui, lembra do laughing out loud? É mais ou menos isso aqui, né? Rindo muito, gargalhando. Então, rolling on the floor laughing. É rindo, né? Rolando no chão de rir, seria a tradução literal aqui, tá? E eu utilizo ele quando eu estou rindo de forma histérica, né? Rindo muito. Aí, starstruck face. Find someone fascinating, interesting or exciting. Então, eu utilizo essa expressão aqui, né? De estrelas, né, no rosto, a face com estrelas, né, brilhando. Eu utilizo quando eu encontro alguém fascinante, interessante, ou então, na verdade, interessante aqui, exciting também, nesse sentido aqui de interessante, tá? As duas têm a tradução muito próximas, tá? Continuando, eu tenho, então, esse emoji aqui, kissing face with heart. Então, uma face, né, beijando com o coração. Eu utilizo, então,
enviando ou pedindo por um beijo, enviando, né? A palavra send é enviar, né? Enviar amor, né? Comunicar, né? Que você, enfim, esse beijo ali é com amor. Aqui, laughing while crying face, rindo enquanto a ri, né? Eu utilizo, então, quando rindo muito, né? Com muito humor, acho muito engraçado. Essa aqui também é um clássico, né? Sunglasses face. Eu utilizo, então, quando eu estou relaxado, estou de boas, como a gente fala, né? A expressão cool aqui significa estar de boa, estar tranquilo. Angelic face with hello. Então, essa aqui eu utilizo para demonstrar inocência, pure, né? Puro, ou angelical. Então, eu utilizo esse emoji aqui. Isso aqui, person raising their hand. Pessoas levantando sua mão, eu utilizo getting attention, né? Pedindo por atenção, ou asking something, pedindo algo, ou então simplesmente movimentando, né? A palavrinha wave vem de acenar. E aqui eu tenho smiling face with hand covering mouth. Então eu tenho o emoji aqui, face, né? Sorrindo, com a mão cobrindo a boca. E eu utilizo aqui, né, quando é algo secreto, é um sorriso secreto, fofoca, gossiping, or gleeful, né, ou cheio de... É algo assim escondido, tá? Que eu não posso rir assim abertamente, tá? E fearful screaming face, é o grito, né, a face ali, cheia de medo, que eu utilizo quando estou surpreso, chocado, ou então assustado. Tá certo? Então, esses aqui são os emojis e suas funções, ok? Continuando agora, nós vamos falar de algo que nós vimos aí especialmente nessas últimas emojis aqui, tá? Que se trata dos verbos cuja terminação termina em ing, que é o gerúndio, a formação de gerúndio. O que é um gerúndio? Quando o meu verbo indica que a ação está acontecendo. Tá? Em língua inglesa, o gerúndio ing, tá? Que é o verbo mais ing, ele tem a tradução em língua portuguesa, olha só, ando, endo e indo. Então, todos os verbos em língua inglesa com a terminação ing indica que ele está no gerúndio, ou seja, a ação está ocorrendo, e essa terminação ing vai levar para a tradução da língua portuguesa o final, né, o significado ando, endo, indo. Ao verbo, tá? Tem aquele verbo, a sua tradução, aí é só acrescentar ou ando, endo ou indo, ok? Vamos ver a definição de gerúndio. Então, gerúndio é um verbo que no final dele, né, eu acrescento ing e funciona como um substantivo numa frase. Então, o gerúndio ele é uma forma nominal do verbo, ele funciona como um substantivo dentro daquele contexto, tá? Aí eu vou mostrar para vocês o exemplo. Swimming is my favorite hobby. Nadar é meu hobby favorito. Swimming is my favorite hobby. Repare que o verbo swim é nadar, swimming, nadando, né? Só que como ele está no início das frases, eu posso utilizar, então, o gerúndio ali para indicar, né, no sentido também de um verbo cuja ação não está ocorrendo, que é o infinitivo, tá? Nadar é meu hobby favorito. Olha só a definição. Swimming is a gerund. Swimming, nadando, é um gerúndio. E é derivado, it's derived from a verb to swim. É derivado do verbo to swim, que é nadar. But it is used in the sentence, porém é usado numa frase, as a subject, como um sujeito. Portanto, funciona como um substantivo. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês aí um pequeno vídeo que traz alguns exemplos de verbos que estão no gerúndio, ou seja, indicando que aquela ação está ocorrendo naquele dado momento. Acompanhe. Rolling, rolando. Rolling, rolando. Snorting, bufando. Snorting, bufando. Offering, ofertando. Offering, ofertando. Laughing, rindo. Laughing, rindo. Screaming, gritando. Screaming, gritando. Finding, encontrando. Finding,
encontrando. Kissing, beijando. Kissing, beijando. Sending, enviando. Sending, enviando. Asking, perguntando. Asking, perguntando. Raising, subindo. Raising, subindo. Waving, acenando. Waving, acenando. Smiling, sorrindo. Smiling, sorrindo. Covering, cobrindo. Covering, cobrindo. Gossiping, fofocando. Gossiping, fofocando. Então, nesse pequeno vídeo, nós vimos vários exemplos de verbos do gerúndio. Vamos analisar eles um pouquinho agora com mais atenção? Olha só. Então, nossa lista de gerúndio, né? O verbo sendo utilizado para indicar que a ação está ocorrendo. Rolling, rolando. Snorting, bufando. Offering, ofertando. Laughing, rindo. Finding, encontrando. Kissing, beijando. Sending, enviando. Asking, perguntando. Raising, subindo, né? Levantando. Waving, acenando. Smiling, positive, né? Sorrindo positivamente ali. Covering, cobrindo. Gossiping, fofocando. E por último, screaming, que é gritando. Esses aí são os gerúndios, né? Que são aquelas palavrinhas, formas nominais dos verbos, ou seja, tem origem em um verbo, e toda vez que eu utilizo ele, ele indica então que a ação está ocorrendo naquele momento. Tá certo, gente? Espero que tenha sido bem proveitoso aí essa lista de vocabulário que nós trabalhamos ao longo da aula, e a gente vai encerrando a nossa aula por aqui.